Boa tarde, povo lindo, povo brasileiro. Que bom que nós estamos aqui. Eu fico muito feliz de estar aqui nessas lives e podendo contribuir. Eu acredito nesta palavra, quando nós contribuímos, quando nós estamos com a nossa missão e nós contribuímos com algo dentro de uma época, com alguém, por alguém, ainda mais por uma humanidade. Então eu estou aqui para contribuir com a humanidade, pela humanidade e com o propósito, sendo o propósito, com o olhar para a humanidade brasileira. Nós do Instituto Yahvé Shalom, nós estamos focados neste mês de outubro a trazer, vamos dizer, entendimento, e hoje eu quero bater nisto, falar sobre isto, dar o significado disto, mas trazer, poder contribuir com o nosso território brasileiro. Nós, no Instituto, trabalhamos com a educação intrapessoal raiz genuína e todos os nossos trabalhos de cursos, de cura, de libertação, seminários, enfim, escolas, nós somos educadores. E nós estamos nessa live com um propósito nesse mês de outubro, para falar sobre a educação de princípios. Ser justiceira da educação de princípios. Eu tenho convidado você, Daiane, Josiele, Silvia, olá, para estar comigo nesse tempo. Chame já as amigas, as pessoas, compartilhe essa live porque ela é de ensino, ela é educativa, ela é para que nós venhamos, a desconstruir coisas, quebrando os paradigmas, esses dogmas implantados, ideologias que são implantadas e que precisa entendermos que o nosso cérebro, aqui tem fatores cognitivos de conhecimento e aprendizagem e nós devemos aprender. Conhecer nos tira do perecimento. A aprendizagem, nós vamos saber discernir entre o que é bom e o que é ruim. Então, essas lives, elas são educativas, né? São estudos. O Instituto trabalha com uma teoria da educação intrapessoal raiz genuína e nós, como educadores nesse instituto, nós, Maria maravilhosa, pastora Maria ali de Guarapuava, que tem uma turma em Guarapuava, todos nós, né, que participamos ali do instituto, nós trabalhamos como educadores, temos ministério pastoral, temos ministério apostólico, profético, temos mestres, mas o que nós trabalhamos e somos educadores. Eu ensino os nossos instrutores a carregar essa semente da educação, a educação intrarrelacional, intrapessoal. Por quê? Porque é um olhar para dentro, é quando você olha para dentro de você e você faz leitura empírica até chegar às tuas raízes desta tua árvore, né, Neida? A Neida que fez a Escola Rugido do Leão, que foi maravilhosa. Já em janeiro vamos estar com uma nova turma. Agora a gente vai estar fazendo a pós-graduação do Rugido do Leão. Então, muita coisa boa nós temos dentro do Instituto. Cura, libertação, nós temos seminários, nós temos um tratado de cura. Tudo é um tratado de cura e de libertação intrapessoal, né, Cleide? Cleide, tudo bem? Saudade de você, Cleide. Convida aí o povo, convida as amigas, vamos juntas. E eu quero que você compartilhe, Daiane, essa live, porque essa live tem que chegar no ouvido daqueles paralogistas, quer dizer, aqueles
que ficam falando e trazendo formas de linguagem para ficar, querendo inverter valores. São os paralogistas, aqueles que ficam falando, e a pessoa que não tem o discernimento para poder separar as coisas e colocar cada coisa no seu lugar, acaba inclinando o seu comportamento à educação, o seu comportamento a acreditar naquilo que eles estão falando. Alguém está falando, alguém está fazendo, alguém está dizendo algo. E a gente precisa entender que nós somos pessoas que precisamos de luz nas nossas inteligências. E a luz na inteligência intrapessoal, que é uma inteligência que você carrega, ela precisa estar clara, clarificada, iluminada. E quem faz isso? A luz da palavra de Deus. Para você ter esse olhar para dentro e você poder discernir o que acontece dentro de você, com o teu fator emocional, com o teu fator intelectual, com a tua razão, teu raciocínio lógico, com toda essa parte, né, hormonal do nosso corpo físico. Então nós trabalhamos dentro do Instituto com tudo isso para que você receba libertação interior, libertação de dentro para fora. Isso é muito maravilhoso, né? E a gente vai estar cheio de novidade aí, gente. Aguarde, porque nós estamos ativos com muita coisa boa. Gente, hoje eu tô tão feliz. Olha que maravilha, Daiane. Ontem o nosso culto, segunda-feira temos nosso culto, né? De cura, de batalha espiritual. E pensa, menina, que coisa forte. Era quase meia-noite e ninguém queria ir embora. Pensa. O povo tinha já saído, uma turma, porque a gente teve que dar a bênção ali e entendendo que a gente não segura ninguém, né? Então, assim, uma turminha foi embora. Mas quando daí eu olho, gente, o povo não quer ir embora, não. Aquele louvorzão, a presença do Espírito de Deus era palpável. E o Espírito de Deus falou ontem no nosso culto sobre o nosso Brasil. Então, uau, eu estou radiante porque nós já vencemos no plano espiritual essa forma, olha que coisa interessante, de corrupção. Aí você vai falar assim, mas quem entra lá se corrompe. O Espírito de Deus falou que nós já vencemos no plano espiritual a corrupção. Agora aqui na terra, quem tem que dar conta de manter o que Deus já fez como libertação somos nós. Nós aqui na terra, que escolhemos quem senta na cadeira e quem carrega a coroa desse Brasil como governo. Somos nós. Então, hoje a nossa live, eu estou muito feliz, gente. Maravilhosa aqui. E eu quero, explodir mesmo. Por quê? Porque quando a gente transborda no Espírito, a gente cheia no Espírito, há uma alegria. Brasil, ele já foi chamado, convocado, visto por Deus. Deus já viu a nossa causa, já conheceu a nossa causa, já atendeu a nossa causa. Preste atenção nisto. Você que é uma pessoa que tem o valor da espiritualidade, você não é um espiritualista. Nós não precisamos de espiritualistas. Nós precisamos que o Espírito de Deus, o Espírito de Santidade, ele esteja livre para ele se manifestar através de nós. Então, a espiritualidade é um valor que você carrega, é uma pedra. E aí você pode dizer que riqueza que tem essa tua espiritualidade?
ela é brilhante, ela é esmeralda, ela é um ônix, ela é um diamante. Uau! Você carrega valores, e os valores que estão dentro de você é um valor da espiritualidade. Então você precisa entender, discernir o que está acontecendo como uma guerra, que Deus já conheceu a nossa causa e Ele já nos atendeu. E agora nós somos responsáveis de continuar o alinhamento nessa terra de nossa origem terrena, Brasil. Então vamos juntos, porque hoje, aleluia, hoje, ai gente, aqui a gente fica, né, transbordando, e eu quero que você sinta aí a presença de Deus, que você transborde no Espírito, que você olhe para dentro de você, que você fale: Espírito da vida, Espírito que me conduz, Espírito Santo de Deus, me dá o discernimento e me ajuda para que eu possa levar esse conhecimento a quem precisa, a quem está em dúvida, a quem não votou, a quem está com uma ideologia, uma ideologia que pega um caminho ruim. Por que ruim? Porque nossos valores são como bússola. Guarda isso no teu coração. Nossos valores, quem você é como uma bússola e vai te dar a direção. Esses teus valores vão dar direção para o certo ou para o errado. Então, se você tem honestidade, você vai para o caminho da honestidade, da integridade. Então, você vai analisar pessoas. Você vai analisar as pessoas com quem você anda, com quem frequenta a tua casa, com quem... Mesmo que você, como Jesus, modelando Jesus, andava e sentava na mesa e tinha lá um traidor, tinha lá um ladrão, tinha lá na cruz os ladrões, tinha lá saqueadores, mas ele discernia e ele tinha o entendimento, Isabel. Oi, Bel, tudo bem com você? Tinha o discernimento, discernia o que estava acontecendo. Sabe o que nos falta, Mônica? É o discernimento. E hoje nessa live eu quero falar sobre isso. Teus valores conduzem você para o certo ou para o errado. Isso é na tua vida. Não é só nessa época que nós estamos vivendo, porque agora nós estamos numa época. E a minha alegria é falar para você que quem discerne as coisas no Espírito, dele é discernido. Por ele é discernido. Então, se você está entendendo o que está acontecendo sobre o plano espiritual do Brasil, você com certeza está discernindo as coisas pelos valores que você carrega. Porque se você tem filhos, se você tem netos, se você é uma pessoa agora presente nesse momento que pensa no teu futuro, então você tem que pegar os valores que você carrega. Não é você ir pela mídia, o que fala, quanto fala, como que é. Não, é você entender espiritualmente. É você entender. E hoje eu vou falar uma coisa abertamente aqui. Porque tem muita gente que diz, muitos líderes, pastores, que dizem não se mistura política com religião. É interessante, né, que política, religião e futebol, né, dá uma discussão, né? E a gente fica pensando, por que será, né? Por quê? Porque cada um tem uma ideia, cada um acha de um jeito, cada um pensa de uma forma, cada um luta por aquilo que pensa, por aquilo que aceita, por aquilo que gosta, né? Por aquilo que entende que aquela ideia é boa e segue, vai todo mundo sendo conduzido por aquilo. E vira uma idolatria, né? Então, o futebol vira uma idolatria.
A política é uma esfera que todo mundo quer ficar longe, né? Ninguém quer discutir sobre. Por quê? Porque a esfera política todo mundo já entende que é todo mundo corrupto, que todo mundo que entra ali, pronto, acabou. Não é assim não. Não é assim não. Existe escolhidos por Deus que não se corrompem. E se você acha que essa esfera não tem jeito mais aqui no Brasil, você está errado. Porque essas pessoas que não querem discernir o que está acontecendo, são essas as pessoas que deixam de dar o seu voto. Por quê? Porque não acredita mais em pessoas. Já nem quer mais saber. Não quer nem discutir, não quer mais nem viver alguma coisa. Porém, você é um ser humano vivo, um organismo vivo. E você precisa discernir entre o que é bom e o que é ruim. Isso na nossa vida é real, né? Então você sempre vai querer o bom. Você sempre vai entender que o bom é o caminho que você deve buscar. Da honestidade, da integridade, são valores que você carrega. Então, você tem que entender que a esfera brasileira agora, ela precisa desse entendimento. E é um entendimento espiritual. Porque a educação, ela pode estar numa esfera e a espiritualidade em outra. Só que quando você entende o que é Deus, você vai ver que Ele foi o nosso primeiro educador. Primeiro educador que nos instrui no caminho que nós devemos seguir e que já nos escolheu para sermos plantados nesta terra de origem, chamada Brasil. Ele já tinha um destino para você. Então você precisa entender que a tua identidade te dá destino. E quando você é identificado dentro dessa terra brasileira, você precisa compreender que você tem que agir pelo certo. Se estão agindo errado, você não vai agir errado. Você vai agir pelo certo. Porque você tem que olhar para os teus descendentes. Nós somos como uma árvore e essa nossa árvore, ela tem raízes. Quando você olha para as tuas raízes, os teus antecedentes são as tuas raízes, de quem você nasceu. E os teus pais de quem eles nasceram. E você carrega a sua descendência. Você carrega os teus antecedentes e a sua descendência. E essas raízes, elas são como um eixo. E como um eixo, elas se movimentam. Para o quê? Para dar o crescimento da planta. Para dar o crescimento da tua árvore. E biblicamente Deus nos caracteriza como uma árvore. E quando Ele fala da relação do fruto que o Espírito Santo desenvolve em nós, que o fruto é as boas obras, então nós precisamos entender que nosso fruto multiplica. O nosso fruto alimenta pessoas. Quem você é, como você é, alimenta pessoas. É como eu falei aqui no começo, eu estou contribuindo. Então, qual é a forma de eu contribuir com a humanidade? É estar aqui como justiceira da educação. Eu não estou falando de pessoas, eu estou sendo justiça e fazendo justiça pelo conhecimento, pelo discernimento, pelo entendimento, por uma aprendizagem a trazer para você que você deve olhar para os valores que você carrega e não deixar ninguém trazer uma ideia contrária daquilo que você carrega. Se você carrega honestidade, seja honesto. Se você carrega integridade, seja íntegro. Como Daniel, que estava dentro de um território, mas não se vendia. Então não se venda. Não se venda. Seus valores não são negociáveis. Não são negociáveis. Eles são inegociáveis. Então, vamos juntos, Mônica, Filomena, boa tarde. O povo aí dos Toledo. Que maravilha que você está aí, Filomena. Nós estamos no Salmo 32 e é interessante porque eu queria sair um pouco desse salmo, mas hoje novamente o Senhor falou comigo. Continua batendo na mesma tecla. Então eu vou obedecer. Batendo na mesma tecla. Ontem eu fiz uma live, o sistema aqui. Então interrompeu e eu não consegui voltar. Então eu queria retornar um pouco falando do que nós estávamos ontem falando.
Ontem nós demos um estudo sobre valores e liderança. Esse estudo, todos esses estudos que eu estou fazendo aqui nas lives de outubro, vai estar no YouTube também. Nós estamos nos preparando para o Instituto ali dar muitos estudos, né? Isso é muito importante, né? Trazer o conhecimento de uma forma, dentro de uma aprendizagem na educação intrapessoal raiz genuína. Então, nós vamos estar ali também ajudando você a entender tudo o que está acontecendo. Porém, voltando de ontem, para que a gente consiga terminar, né, bem essa live hoje, nós iniciamos ontem falando sobre valores e liderança. Então, o que seria a gente ser um líder? Talvez, como eu falei, você tenha um temperamento, né? E todos nós temos uma natureza humana. Então, nós temos temperamento. As nossas características do nosso temperamento, elas precisam ser conhecidas de nós. O nosso temperamento, ele vai dar o nosso comportamento. O nosso caráter vai dar o nosso comportamento. A nossa personalidade, a nossa persona, vai também falar do nosso comportamento, vai mostrar um comportamento. Então, o nosso tripé humano, esse caráter, temperamento e personalidade, todos nós seres humanos que existimos, existe isso funcionando dentro de nós. Só que o caráter, ele é educacional. Os três, tripé, é totalmente educacional. O temperamento, ele vai falar de 4 elementos. O fogo, que é o colérico, o sangue, que é a vida, que é o sanguíneo, o melancólico, que é a bile chamada de bile negra, que é a terra, e o fleumático, com a bile da água, que também tem o elemento água. Então, fleumático, água, colérico, fogo, fleumático, sanguíneo, sangue, e o melancólico, terra. Então, os 4 elementos de composição, a gente já vê isso lá na criação, na origem, quando Deus criou a esfera única, o círculo, e cada coisa ele colocou numa esfera no seu lugar. Você com temperamento, você tem características positivas, negativas. Primeira coisa. Cada característica, ela tem a sua etimologia. Por quê? Porque cada característica é uma palavra que tem um significado que você carrega. Isso é você. Lilian, isso é você que carrega. E cada um, dentro da tua casa, um exemplo, você pode ter lá um elemento terra, um elemento fogo, um elemento água, um elemento sangue, vida. Ou pode ter, né, 2, 3 que são compatíveis, que são incompatíveis. Eu vou estar falando isso dentro também de estudos no YouTube, mas também amanhã iniciamos uma live do Equilíbrio Rosa, só para mulheres. Eu já quero chamar você para vir junto comigo, fazer parte desse programa. E nós vamos aprender muito sobre temperamento. É uma matéria dentro desse projeto do Equilíbrio Rosa que fala sobre os temperamentos. A gente vai explodir com isso, né? E aí você vai entender, nossa, mas eu sou assim porque eu carrego isso? Você carrega isso. Só que como você carrega o positivo e carrega o negativo junto, dentro de você, você precisa conhecer para você poder equilibrar dentro do teu temperamento essa tua natureza. Então, dentro dessas características pode existir o perfil, né? A característica e o perfil de líder. Então tem uma característica de líder e tem um perfil de liderança. Quando a gente vai falar de valores e liderança, a gente precisa entender que isso está dentro. Isso está dentro de você. Você carrega isso. Às vezes você foge, né, de liderar, você foge de ser um líder, você foge aí na sua casa, né? Mas você entende que
puxa, eu tô aqui, eu tenho que organizar. Nós mulheres, né, como a gente tem muito isso, né, de organização, casa, né, organizar a família e essa coisa toda. Então, muitas vezes você é uma boa líder. E o que isso significa? Significa que o líder, vamos simplificar, o líder é aquele que é chamado a ter uma autoridade e organizar as coisas. Simples assim. Você é chamado para você organizar um sistema que está desorganizado. Você é chamado para você colocar as coisas todas no lugar. A gente vai lembrar de quem como um líder? Nossa, vários na Bíblia, né? Moisés foi o nosso primeiro líder destacado. Adão, depois veio na sequência, né? Abraão, Noé, todos chamados a liderar. Jacó, mas Moisés, ele se destaca um pouco mais porque ele foi chamado a liderar, soltar o povo de uma escravidão, que era o povo de Israel, o escolhido de Deus que estava no Egito. Depois a gente, na sequência, vai olhando várias formas de Moisés liderar e a gente vai entendendo que o que Deus queria era que Moisés organizasse aquela turma toda. Era uma multidão que estava no Egito preso e ele queria organizar aquele povo. E a gente vai olhar para a Bíblia, a gente vai ver que eles ficaram 40 anos com uma mente escrava, porque eles saíram do Egito, mas quando eles foram educados, aonde que eles estavam? Eles estavam presos no Egito como escravos, há 420 anos. Acho que é isso, 420 anos. E como eles estavam lá escravos, quando Deus levanta Moisés e pede para ele, bate na água e o mar vai se abrir e esse povo vai passar. E depois o Senhor disse, né, eu vou guiar vocês no caminho. Ficaram 40, era para ser 40 noites só, 40 dias, 40 noites. Mas eles ficaram 40 anos. Por quê? Porque a mente ainda estava escrava, carregando correntes de escravidão mental. O corpo saiu, mas a mente ficou. Aonde? Dentro do corpo, com o ritmo, o costume. E o que isso tem a ver com o temperamento? É lógico, dependendo de você, como você é nas suas características e como você tem um processo de aprendizagem, de quem você é, como você é, o que acontece com você, Bruna. O que vai acontecer é que para uns a libertação acontece e para outros leva-se mais tempo para acontecer. Eu sempre digo assim, você precisa conhecer quem você é. Porque quando você conhece quem você é, você está dentro da palavra de Deus que diz, conhecereis a verdade vai te libertar. Então qual que é a tua verdade? Para que essa verdade te liberte. Quando o Senhor falou isso comigo há uns anos atrás, Ele falou para mim do que eu tinha que me libertar de mim mesma. De carregar coisas que não me pertenciam e que só me faziam ficar doente, mal, ruim. E eu, cansada daquilo, eu tive que entender sobre o meu temperamento. Por que eu carregava tanto peso e já tinha aceitado Jesus e ainda carregava uma sobrecarga? E eu falava, eu queria ensinar, eu queria educar, queria reeducar, porque isso é o Espírito de Deus dentro de nós. Por isso que eu falo que você que tem o Espírito Santo de Deus, primeiro exercício, primeira atividade que você tem que ter dentro de você é entender que você é um educador. Não é só porque você é uma mãe, não é só porque você é um pai, sabe, Lília? Não, é porque o Espírito de Deus dentro de nós, ele tem uma função de nos reeducar. E olha que interessante, gente, liderar é entender que nas minhas características eu preciso me libertar. E o povo que estava no Egito estava com uma mente de escravo, escravidão,
nas suas características de natureza. Por quê? Porque quando você anda pelo positivo, você está escravo do negativo. Quando você conhece o teu positivo, as suas características positivas, você está livre e você olha para o teu lado negativo dentro de você, dessas características do teu temperamento, dessas tuas raízes de natureza, e você vai ver que você está andando pelo erro, da forma errada. E você está invertendo valores. E quais os valores? Os que você carrega. Não é o que o outro, o que a outra, o que o teu filho, que a tua filha carrega. É o que você carrega. Deus, ele te vê como um sujeito singular, único. Você está dentro de uma família, mas ele te vê como um único. Cada um dentro da sua família, ele vê numa composição única. Então ele vai falar coisas para você, querer que você se liberte, não é do outro, é de você mesma. E quando você se liberta de você mesma, é óbvio que você daí consegue entender que você já não é escrava mais desse teu temperamento pelo lado negativo da ação. Então você começa a entender e discernir. O que acontece entre os valores que você carrega e a liderança? Os valores e a liderança. O líder, ó, que interessante, né? Eu citei de Moisés, mas a gente também tem José, que foi abençoado como ramo frutífero, mas passou 12 anos na cadeia. Ali ele, como líder, teve que entrar para reorganizar aquela cadeia, aquele lugar. José, menino ainda, disse não às coisas ruins, erradas, mas ele foi para a cadeia. E quando ele foi para a cadeia, no propósito da prisão, ele não estava preso mentalmente. Ele ficou na prisão e lá as faculdades mentais de José estava toda ela num processo de liderança, características de líder, perfil de líder, chamado por Deus para liderar no trono de Faraó, na cadeira de Faraó, e ele não sabia disso. Até que isso acontecesse, ele teve que passar por um processo. E no processo que ele passou, o que ele aprendeu? O que ele estava sendo desenvolvido? Então a gente está passando por um processo, a gente está sendo desenvolvida a alguma coisa. Quando você passa por um processo de ordem pessoal, ou agora nós territorial, nós estamos num processo. Nós estamos vivendo um caos. A gente saiu de um caos aí em questão a nossa saúde e nós entramos no caos com a forma agora de entendermos sobre o caos emocional, porque tudo que vem é para abalar as nossas emoções. Por isso que você tem que entender que você precisa pegar os valores que você carrega e como bússola você se direcionar para você fazer o certo. Ou você vai fazer o errado, a escolha é tua. Isso é real. Por isso, nós precisamos entender que liderar é você viver e ter a chave do sucesso, que é organizar ou reorganizar. Então, o nosso líder territorial presidenciável foi chamado para organizar esse Brasil, para reorganizar esse Brasil. Por isso que no começo da live eu falei no plano espiritual. Prestem atenção. Nós já vencemos no plano espiritual contra a corrupção. Agora nós aqui na Terra precisamos continuar, porque primeiro acontece no céu o nível de batalha espiritual, nos ares, depois aqui na Terra. Então o que nós já vencemos e que agora estamos no caos para entender que a gente tem que decidir. E o decidir está no discernimento. Vamos entender isso?
Se existe uma chave de sucesso para um líder chamada liderar, que recebe a coroa na cabeça de governo, como um rei, como um príncipe, coroa, governo, tá? Governo político, ó, governo político. A Bíblia tá cheia de governo político. E aí você vem falar para mim que religião e política não se discute? Eu amo entender sobre esfera de política. Por quê? Porque nós, guerreiros libertadores, sabemos o que é uma esfera política. O caráter daquele que se corrompe. Por quê? Porque é uma esfera pesada. É uma esfera de entender que esses que são chamados como líder para organizar isso, uma nação, um estado, uma cidade, um bairro, uma casa. Isso tudo é liderança. Tem que ter alguém que lidere, um povo. Então, a gente vive, e não tem como a gente fugir disso. Tem um que Deus está chamando para esse tempo. E o que importa é que os valores organizacionais, eles precisam ser alinhados dentro da visão do seu país. É a mesma coisa você dentro da sua casa. Você mãe, você pai, precisa estar alinhado, a tua paternidade precisa estar alinhado com a visão da sua família. O que você como pai quer para a sua família? Ou você mãe, o que você quer para os seus filhos, para a sua família? Então, os fundamentos dessa visão, que é uma organização, vai carregar as raízes de valores, que são responsáveis para dar o que é o correto. Então, o correto vai trazer a obtenção do futuro, Tati. Sabe, Natália? E as pessoas que são as nossas autoridades devem ser e ter princípios educacionais. Observe. E agora eu quero entrar dentro da palavra. Quando de novo o Senhor falou para mim, bata na mesma tecla desde o começo. No Salmo 32, dizendo assim: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves andar. Guiar-te-ei com os meus olhos. Olha Deus falando para você. E ele diz mais, Salmo 32, no versículo 8 em diante. Prestem bem atenção. Não sejais como a mula, ou o mulo, ou como o cavalo selvagem, que não tem entendimento. E segura a palavra entendimento, porque nós vamos virar uma chave hoje aí. Que precisam ser sujeitos com freio, desde que são filhotes, pois de outro modo ninguém se aproxima deles. Por quê? Porque o comportamento deles ainda não foi domesticado, não foi domado. E aí o Senhor diz: muitas são as dores do iníquo, mas o que põe sua confiança em Yahvé, o Senhor, Deus, recebe a misericórdia. E a misericórdia o rodeará. Quer dizer, vai cuidar de você. Misericórdia. Regozijai-vos, ó justos. Justos, você que pratica justiça, que é um guerreiro da justiça. Justiça social. E deleitai-vos no Senhor. Descansa no Senhor. Deleitai-vos é descansar no Senhor Yahvé. Dai louvores a Ele. Todos vocês de coração íntegro. Então, o que Deus está querendo dizer conosco aqui? Ó a chave.
Discernimento. Quando você não tem discernimento, você está como então? Que horror! Será que eu estou como uma mula indomável aqui dentro de mim, que não quer aceitar o que é o certo e eu estou fazendo o que é errado, ou o que é como o apóstolo Paulo diz, é aquilo que eu quero fazer que é o certo, eu faço errado, e aquilo que é errado, faço certo. Isso é questão de consciência. Consciência responsável vai dar para você uma forma de você entender, Maria, que você precisa discernir sobre essa tua consciência. Vamos ver o que essa consciência ela vai dizer para nós. A consciência é uma faculdade de entendimento que existe dentro da nossa mente. Ela vai trazer uma razão e ela vai trazer uma compreensão das coisas que acontecem. Ela vai trazer harmonia. Entendimento, ele traz harmonia. Olha que lindo. O entendimento harmoniza as coisas. E olha o que a Bíblia vai falar sobre o entendimento, né? Que traz esse discernimento, porque aqui, ó, a palavra é muito clara em falar para nós quando diz que não sejais como a mula, como o cavalo que não tem entendimento, porque ainda não foram domesticados. Então, a educação, ela traz para você ética. E você passa a seguir uma ética comportamental. Quem te ensina, primeiro os ensinadores, é Deus. Depois ele traz a responsabilidade nos pais. Então, o que você aprendeu? Porque o entendimento, para você poder saber o que a Bíblia vai falar sobre entendimento, ela vai dizer assim, ó, que o espírito de entendimento é o espírito mandado por Deus. E o espírito mandado por Deus é para entender o que Deus é e o que Deus faz. Então, o que está acontecendo nesse tempo agora? O que Deus está fazendo? O espírito de entendimento, ele vai, sim, mostrar o conhecimento daquilo que é santo, sagrado e que vem dentro das Escrituras. Nosso primeiro manual de educação, a Bíblia. Porque é Deus com a sua palavra, nosso primeiro educador. Eu não estou aqui falando de religião. Eu quero falar com os espíritas, com os católicos, com os quimbandeiros, umbandeiros, com os satanistas, com todos os bruxos. É educação. Porque todos, de uma certa forma, vieram de Deus como seres humanos. Não vieram de Satanás, não. Todos nós viemos de Deus e voltaremos. O espírito vai voltar para Deus. Agora, vai voltar para Deus se você aqui na terra tiver um comportamento pelo Espírito Santo que te santifica no teu caráter, que tira você do pecado e que conduz você a um caminho para o céu. Porque senão você vai ficar num lugar para até mesmo você ali ser, a justiça vir ser feita para você depois subir com Deus. Então não tem outro caminho não, gente. Não existe outro caminho. É tanta briga aqui na terra, é de religião, de placa, é de quem é para uma banda para outra. Você não tem que ser, você tem que entender quem você é, meu filho. Você tem que entender os valores que você carrega.
Você não tem que carregar uma placa. Eu não carrego, por mais que a gente tenha aqui na Terra que ter uma placa, Instituto Yahvé Shalom, ou igreja lá, Assembleia de Deus, Quadrangular, Batista, e tem tantas igrejas, né? É só uma denominação para você entender da qual parte, qual povo você pertence, porque ali tem uma visão. Tem uma visão. Isso é terra. E Deus nos chamou a andarmos dessa forma, sabe, Aline? Com uma ética. Então a gente tem que ter um comportamento naquilo que você acredita. Então eu acredito no mal. Quem é que vai inverter isso dentro de você? É só quando você entender que esse mal que está aí é falta de luz na tua inteligência. É simples. Porque você não tem escolha. Aqui na Terra você briga por ideologias. Mas quando você entende, Adriele, quem você é em Deus, quem Jesus, como Jesus veio para trazer o Espírito de Santidade. Por quê? Porque o Espírito de Santidade vai te dar o dom do entendimento. O dom do entendimento é a capacidade de você perceber a presença das coisas de Deus dentro de você. A humanidade tem que parar de brigar por A, por B, por C, por D, por quem é, por quem não é. Tem que entender o que está acontecendo. Você tem que entender o que está acontecendo. O que está liberando escravidão mental? Você quer ficar andando em círculo na sua vida? Como um escravo mental? Um escravo de Leviatã? Que a palavra de Deus fala, principalmente ali em Jó.